Olá, eu sou o Raoni Kuzma. Oi, eu sou a Beth Auríquio. E esse é mais um Beautycast, o nosso bate-papo sobre bioeconomia para o mercado de cosmético. E, gente, hoje vamos falar com esse invasor extremamente querido, que é o Hulk, que veio falar com a gente hoje sobre design circular. Dá uma desmistificada nesse monstro. O que é design circular e por que ele é tão importante? Como eu costumo dizer nos canais, né? Meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário, design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. Trabalho desde perfumaria, eletroeletrônico, inclusive shape de formas de perfume. Alguns perfumes aí, Avon, Boticário, Natura, o Amor América é um desenho nosso, a Arca de Noé é desenho nosso, o Egeu, que depois virou Speed, hoje é um dos principais cases ali dentro do Boticário, que virou uma embalagem padrão. Inclusive o desafio desse daí era a gente conseguir tirar aquela ânfora que tinha antigamente, que era bonita, da Boticário, que virou até marca, virou o símbolo dele, que já vinha de anos, né? Substituir ela, né? Com um desenho mais contemporâneo. E outros diversos produtos na área de cosméticos. Lançaram a loja na França, que era aquele momento em que existia o evento França no Brasil e depois o evento Brasil na França. O Arthur Casas, que é o arquiteto, a gente conseguiu pegar a parte de fazer os produtos. A gente falou sobre muita coisa. Hoje a gente fala de economia circular, mas falou sobre ecossustentabilidade, biosustentabilidade, pensou em produtos e condições que poderiam ser otimizados. Hoje eu sou sócio de uma empresa que é a Atom Studios. Eu sou designer de produto, como eu disse, e o Song, ele é administrador. Ele é um administrador que entendeu o olhar do design como estratégico e eu entendi o olhar estratégico para melhorar o design. Hoje a Atom tem uma proposta ainda de fazer os projetos, alguns outros produtos. A gente posiciona também muito as marcas, né? Faz pesquisa de campo, qualitativa, quantitativa, de acordo com a necessidade do cliente e do case. Também tem a história dos prêmios, né? A gente se posiciona também com prêmio, indo para prêmio e tal. Isso ajuda. O YouTube hoje, uma linguagem para o mercado que está começando, para esses alunos que estão começando, mas para o mercado leigo, qualquer pessoa, não, às vezes é um industrial. E que para ele é importante contratar um bom serviço, né? Entender a ponta de toda a jornada de serviço. Entender que design é um projeto de ponta a ponta, né? Analisar o projeto sobre todas as óticas e todas as vias. Então já tem um olhar circular, sempre teve, desde o surgimento lá em 1850, mas agora está sendo muito questionado isso, está sendo muito reverenciado e se tornou design circular, a economia circular, que seria a lógica melhor para se falar. Então, como é que eu posso ofertar produtos, serviços e coisas que podem fechar nele mesmo? O que a gente chama realmente de um design ecossustentável, ecológico, design circular, só tem que ser com madeirinha, com coisa. Não é por aí. O importante é entender o ciclo e entender os potenciais em cada mercado. Então a gente sai de uma economia da escassez e entra para uma economia da abundância. O que eu descarto é um subproduto de algum outro tipo de produto que vai ser produzido. Então quando eu penso o projeto, eu não penso só o desenho dele, penso só a descartabilidade, eu penso depois descartado, quando ele vai entrar e onde ele pode entrar. E algumas empresas já começaram a perceber que isso é um ativo, então eu posso, com o próprio produto que eu descartei, pegar ele e voltar para meu meio de produção, ou voltar para um outro ponto de fábrica, até abrir um subbraço, nesse sentido que se fala. Pensar ele, analisar é complexo, tá? Tem vários pontos, mas o conceito não é complexo, o conceito é simples. É um círculo, eu tenho que sair de um ponto e chegar nele novamente. Eu costumo dizer até que não é tão um círculo, é mais uma espiral. Eu chego no mesmo ponto, mas talvez num nível elevado. Não necessariamente ele pode voltar para o mesmo meio, mas ele pode voltar para um outro meio de produção. Então isso faz o conceito do design circular, do projeto circular, e a economia circular é enxergar esse via como um potencial lucrativo. Posso ganhar dinheiro com isso? Pode. E eu costumo dizer que quem percebeu isso há anos e anos atrás foram os catadores de lixo. E ninguém prestar atenção, e agora as empresas elas têm que começar a serem catadoras de lixo também, terem a mesma consciência que esses caras têm. O que mais exigem da gente é essa, como eu posso transformar a indústria padrão. Quando a gente fez o negócio da Natura, que eu comentei, a gente vinha com uma semente na própria embalagem da Natura, foi um dos conceitos que a gente fez. Então o cara ia jogar a embalagem no chão e ia crescer uma árvore ali. Isso é o que a gente chama de tácito. Por exemplo, a gente tem aí duas divisões, né? A gente tem os produtos biodegradáveis, que têm ações biológicas para degradação, e a gente tem os outros que são degradáveis através de outras maneiras, que não são com efeitos biológicos. Mas uma coisa que eu costumo brincar é que o que não é do biodegradável, tudo é biodegradável sobre alguma ótica. Vão sofrer uma degradação em algum momento. Na verdade, são degradáveis. Quando a gente para pensar que tudo é biodegradável, então qual a verdadeira conta da economia circular que a gente tem que fazer? Então a gente tem aí três conceitos muito fortes, que é o conceito das pegadas. Pegada de carbono, pegada de água e a pegada social. E isso está inserido dentro da economia
economia circular. Então, se você não faz um projeto em bater tudo, talvez você esteja agindo erroneamente. Dando exemplo muito clássico, para você preparar uma folha em branco, as empresas as grandes multinacionais, Tilibra, Suzano, Faber-Castell, elas têm que obedecer todas as normas e regulamentações para se usar água verde, ou devolver verde, ou reutilizar dentro do chão de fábrica. Isso também onera custo para eles. Então, esses caras estão muito mais voltados a tentar deixar tudo organizado e ecologicamente sustentável em toda a cadeia, cada milímetro cúbico em toda a cadeia, que eles têm até florestas de manejo sustentável para fazer isso. Quando a gente foi chamado para fazer a loja da França, da Natura, um dos pontos que era em conta é: queremos levar produtos brasileiros, naturais, afinal a Natura ela tem essa bandeira, ela levanta muito forte e investe bem pesado nessa bandeira. Apesar do primeiro lugar de ecologicamente correto no Brasil ter aparecido foi o Boticário, né? Acho que 89, com o Parque do Boticário lá no sul e tal. A Fundação Boticário. Fundação Boticário. De preservação à natureza. Na loja, eles queriam algumas coisas, queriam trabalhar, por exemplo, com o capim dourado. Então, o capim dourado, ele é só feito num lugar no mundo, no Jalapão, que é aqui no Brasil, Tocantins. A gente foi até a comunidade para ver. Qual foi a nossa mentalidade? Antes da gente desenhar qualquer coisa, vamos ver o que a comunidade consegue produzir. Porque uma coisa é você vir com o desenho e tentar mudar o know-how. Aí você está afetando a estrutura social. Tem um impacto social enorme. A gente pegou tudo que eles podiam produzir. O segundo ponto foi analisar a capacidade produtiva. Tanto que a gente comentou que a Natura, na época, eles tinham capacidade produtiva de 1.000 peças. A Natura falou: então vamos falar para eles fazerem 1.000 peças e tá bom. Ele falou: não pode ser 1.000 peças. Porque 1.000 peças é para você. O dia que você parar de produzir, ele não tem como escoar 1.000 peças. Conscientemente, aí, falar que foi uma empresa que foi consciente, isso entendeu. Temos que trabalhar com 300. Fora um outro impacto, eu tenho um ciclo de produção. As coisas não nascem do nada. Né? Não é fazendinha que você vai plantando e de repente nasceu depois de 2 horas, né? Ela tem um tempo. Então, se tira demais, não tem tempo para retornar a plantação. Então, você mata toda a estrutura ecossustentável que eles mesmos contribuíram ali. Então, esse é um dos pontos, né? Que às vezes as pessoas esquecem. Pô, vai ser muito melhor para a empresa. Imagina, 600, vamos mandar eles fazer 1.200, vai ser lindo. Aguenta, a terra aguenta. Eles conseguem, eles podem. Quanto a gente pode fazer crescer a mais sem, depois que a gente sair, não dê merda? Porque afinal, é uma empresa que vai pedir aos poucos. Depois do momento, talvez pare de pedir, ou talvez mude de ideia. Normal. Só que a gente tem que ter essa responsabilidade no pedido. Então, isso é pensar de uma maneira circular. Sobre outro aspecto desse mesmo projeto, a gente fez uma saboneteira bem bonitinha, que a Jomo é uma empresa que faz malas para a Natura, fazem essas valizes e usam o EVA. É uma borracha. Eles fazem no processo que é conhecido como vácuum form. Você usa uma chapa, esquenta ela e faz o formato que você quer, com o auxílio do molde. Vamos imaginar uma bolha, uma meia esfera. Só que para fazer isso, eu tenho que botar uma placa quadrada. Quando faz a bolha, sobra os restos. Aí eles recortam. Então, com a Jomo, o que a gente fez? A gente entendeu esses resíduos, que é o que sobra da produção, pegou esses resíduos e junto com eles já estavam desenvolvendo uma tecnologia de pegar esses resíduos e através do molde prensar esse material. O EVA ele tem um problema sério na produção, que é o problema dos plásticos termofixos e termoplásticos. Então, o termoplásticos né, são produtos que a ação térmica remonta ele você consegue remodelar ele novamente. E tem os termofixos. A partir do momento que você faz a primeira vez o aquecimento desse material, ele muda a composição bioquímica dele e eu não consigo mais derreter ele. Borrachas são um grande exemplo disso. O gelo é como se fosse um termoplástico. Se eu derreto, ele vira água. Se eu congelo, ele vira gelo. Se eu derreto, ele vira água. Se eu congelo, ele vira gelo. O ovo ele é um termofixo. Se eu esquento ele muda a propriedade, que quando ele esfria, ele não volta a ser o ovo do jeito que ele era. Qual que é o grande lance, né? Pensar em materiais reciclados ou recicláveis. São coisas distintas. Recicláveis, eles são termoplásticos. Eu posso derreter e retornar ele à cadeia. Termofixo, existem maneiras de você fazer coisas novas com ele. Então, na indústria da Jomo, a gente pegou e falou, bom, ele é um termofixo. O que a gente pode fazer? Eles estavam desenvolvendo tecnologia de reaquecer e sobre um outro moldal, que era com molde de pressão, macho e fêmea, produzir novos produtos. E a gente produziu uma linha de saboneteiras para a Natura. Tudo aquilo que eu estava falando, quando eu dei o exemplo, é entender que a escala de ser ecossustentável, tudo isso que está envolvido, está dentro da escala da vida humana. Eu aprendi com um professor meu há muito tempo, quando eu fiz equipe, muito tempo, que ele falou que ele brincava assim, cara, a terra que se ferre. Todo mundo, como assim, meu? Você falando, né? Bem Eco 92, né? Porque eu fui por aí que eu fiz o colegial. E daí, como assim? Fala, cara, a terra já teve graus de extinção gigantescos. A terra, ela vai se resolver. Ainda mais em 92, a gente ainda falava sobre o outro. É o animal. É a floresta que está distante da gente.
Hoje a gente tem um discurso um pouquinho mais alinhado, entendendo que a gente faz parte do ecossistema. Então, um copinho de plástico feito para tomar água em 5 segundos é um absurdo. Alguns produtos que podem durar mais, por que não? O plástico, ele ajudou ao desenvolvimento de órgãos que são super importantes. Eu sou um cara que eu defendo mais o plástico nesse sentido, tomar muito cuidado. Quando eu falo do plástico, é o seguinte, cara, ele existe, ele faz parte de um processo. Biopolímeros, o PLA é um grande exemplo disso. A Lego está se matando para fazer todos os produtos até 2030, todos ecossustentáveis, biossustentáveis. E esse material, na verdade, ele é um subproduto da queima do petróleo. Então, se não existisse o plástico, esse subproduto ia para o ar, como forma de gases. Assim como no estágio que você retira o petróleo, tem um estágio que é óleo, tem um estágio que é gasolina, tem um estágio que é querosene, e tem um estágio que sobra que eles fazem os polímeros. Eu acho que tem que acabar primeiro o petróleo. Tem um problema gravíssimo, porque ele está falando sobre um negócio que eu aprendi na biologia, que é a questão da entropia. Você retirou da Terra, ela não tem velocidade para retornar. E qual é essa velocidade? O planeta não vai se constituir? Vai se restituir de boa. Não tem problema. A questão é nosso tempo de vida. A gente tem que jogar a gente sempre na equação. As empresas, elas começam a mudar a partir do momento que esse público é o consumidor delas e que elas são altamente responsáveis, sim. Não adianta jogar a responsabilidade para a empresa. É minha responsabilidade. É nossa responsabilidade. O know-how vai começando a se desenvolver mais. As pessoas exigem. As pessoas estão olhando para isso. Se eu fizer, eu tenho uma vantagem estratégica. Aquela velha história que a gente fala, a empresa vê negócio. Beleza, mas sabe como é que você ganha mais dinheiro? Entendendo o que o público quer e atendendo essa demanda. Então, o público ele é o termômetro. Quem é responsável pelos produtos de consumo e as coisas são os indivíduos. Não adianta jogar a culpa para as empresas. Ou elas têm a parcela de culpa delas se elas não fazem nada. Mas se elas não fazem, sabe o que acontece? Elas quebram. Ou o mercado quebra elas, ou elas se quebram. O consumidor começa a exigir, as empresas começam a ter que fazer. Óbvio, as políticas do governo determinam, fala, cara, se agora tem que ser, se não tiver água tratada e tal, você não pode mais produzir. Um vai forçando o sistema do outro. É óbvio que políticas têm a ver, mas política tem a ver com o quê? Com quem você elege. Tem a ver com pessoas e consciência. Então, tudo barra nesse sentido no consumidor. Então, o que é o design circular? Cara, se está sendo rejeitado pelo público, o que eu posso fazer?